Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa madrugada, sei lá que horas você está vendo esse vídeo. É, A gente parou na última aula falando lá sobre os exercícios, sobre quantidade de ar por cada sessão, né, por cada frente de lavra e tal, essas coisas todas. E para a gente começar essa aula, é, eu já queria começar fazendo vocês relembrarem o que a gente viu na aula passada. Me responde aí. Pensa um pouquinho e me responde para que serve a ventilação, qual é a função inicial dela, né? Inicial não, a função geral da ventilação e por que, né, que a gente tem que primar tanto por esse processo numa mina subterrânea. Eu vou dar um tempinho para você pensar, vou dar um tempinho para você responder. Queria que você, nesse momento, se for, você parar o vídeo mesmo, dá uma parada, pensa um pouquinho e me responde esses dois questionamentos. Qual o objetivo, né, da gente estar usando a ventilação e por que esse processo ele é tão importante numa mina subterrânea. Depois que você me responder isso, você volta à aula, né, e a gente continua daqui pra frente. Tá bom? Pronto. Já voltou? Tá tudo certo. A gente parou nos exercícios, né, falando de quantidade de ar, né, das operações. E é importante a gente lembrar disso, né, porque a quantidade de ar ela vai estar envolvida diretamente, né, no tipo de equipamento, no tipo de quantidade de material que está sendo explotado, né, a gente vai ter as noções de desculpa, a gente vai ter as noções, né, de quanto de ar que vai estar chegando para aquelas pessoas que estão trabalhando em frente de lavra. A gente falou, por exemplo, quanto à emanação de gases, que a ventilação ela nunca pode ser descendente, ela tem que ser ascendente nesse caso específico. E aí cabe mais uma pergunta para vocês aí, né? Naquele resuminho que vocês tanto gostam, por que a ventilação ela tem que ser ascendente no caso de minas que têm emanações de gases, de griso, né? Me responde isso aí também, né? Só para a gente fazer aquela introdução de novo, aquela rememoração do que a gente já viu. Se você não lembra do que está se tratando, a gente agora, nessas aulas não presenciais, você tem a oportunidade de voltar e a possibilidade de voltar na aula anterior para que a gente consiga, né, relembrar o que foi falado ou então aprender o que foi dito para que a gente não tenha dúvidas, né? Mas quando a gente trata dessa quantidade toda de ar que está entrando dentro de uma mina, é importante que a gente tenha alguns parâmetros e alguns cuidados também para que sejam feitos, né? A gente fez um exercício bem simples, né? Três equipamentos, 10 pessoas trabalhando, né? 765, se eu não me engano, metros cúbicos por minuto de ar, né? Ou seja, é um volume grande de ar que está entrando naquela frente de trabalho. Só que aí, a NRM, a norma regulamentadora da mineração, 6.3, ela fala que a velocidade do ar que entra na nossa mina, né, ela deve ser inferior a 0,2 metros por segundo e ela não pode ser superior a 8 metros por segundo onde haja circulação de pessoas. Mas, Gleicon, por que dessa normativa? Não pode ser menor do que 0,2, senão o ar não vai fluir, né? Não pode ser maior do que 8 metros por segundo, porque 8 metros por segundo o ar está muito forte, termina incomodando, né? Você já está num ambiente ali que ele não é a céu aberto, não é um ambiente 100% limpo, então você ficar recebendo aquele vento no rosto termina gerando incômodo. No entanto, né, na época o DNPM, agora a ANM, ela pode aprovar um aumento do limite superior a 10 metros por segundo, né, desde que isso for respeitado e ouvido o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então lá os órgãos do Ministério, da Secretaria do Trabalho e Emprego, eles podem autorizar com que essa ventilação ela tenha esse aumento, esse incremento da velocidade. Mas isso não pode ser constante, nem pode ser feito de forma não informada, né? Tem que ser autorizado pelos órgãos competentes para que a gente possa fazer isso, tá bom? Então aí, por isso que a própria NRM ela já entra falando que são casos especiais, não é sempre, tá? Uma quantidade superior a 330 metros cúbicos por segundo, geralmente é mais econômico a gente utilizar 2 ventiladores. Agora calma, os cálculos que a gente fez até agora eram metros cúbicos por minuto, só que nesse caso específico a gente está tratando de toda a mina, então os ventiladores eles vão fornecer muito ar,
Tá? Naquele caso lá dos 765, alguma coisa nesse sentido, do exercício, a gente tinha uma frente de Labra recebendo 760 metros cúbicos por minuto. Agora a gente fala de segundo, porque é para toda a mina, e a gente vai ter aquelas divisões todas que a gente precisa ter para garantir que o ar chegue para todo mundo. Tá ok? Aqui a gente tem dois ventiladores, né? Aqui a gente tem os ventiladores sendo utilizados para fornecer o ar para dentro da mina. Vocês vão observar que esses ventiladores aparentemente estão dentro da mina, o que hoje em dia no Brasil é proibido, tá? No Brasil hoje os ventiladores eles têm que estar na superfície. Eu até citei isso na aula passada, mas eu terminei não sendo enfático para dizer por que não pode estar na superfície, né? Primeiramente por conta de acidentes. O ventilador estando na superfície, ele evita, né, de alguma explosão, alguma coisa nesse sentido, já esteja dentro da mina. A segunda coisa é porque você consegue controlar melhor a ventilação na superfície do que em subterrâneo. A gente vai até falar isso um pouquinho lá na frente, que as normas falam sobre isso aqui no Brasil, né? Então eu vou citar isso de uma forma oficial, né, uma forma legal, né? Mas também a gente precisa saber que isso não está acontecendo só no Brasil. Grande parte das operações hoje, as ventilações principais estão na superfície. Ah, mas eu já vi foto, eu já entrei numa mina que tinha um ventilador lá dentro. Esses são os ventiladores secundários, tá? Lembra que eu brinquei com vocês que o vento não faz a curva? O ventilador secundário ele serve justamente para ajudar o vento a fazer a curva, tá bom? E também para reforçar, para que você consiga garantir que mais ar esteja chegando naquela posição específica que você precisa, tá? Durante o desenvolvimento e a operação de uma mina ou de outras instalações subterrâneas, os perigos potenciais resultam de poeira, emissão de gases, calor, umidade, dos incêndios e das explosões e da radiação. Bom, se a gente sabe que os perigos que a gente tem ali dentro são poeira, emissão de gases, calor, umidade, incêndios, explosões e radiação, a ventilação ela vai ajudar a gente diretamente nesses pontos específicos, né? Ah, Gleicon, a ventilação não vai ajudar a gente na radiação, mas em todos os outros com certeza ela ajuda a gente, ou seja, ela já sana grande parte dos problemas que a gente tem, tá bom? Então a gente pode já, através de uma ventilação muito bem planejada e dimensionada, fazer tudo isso, tá ok? Então por isso que a ventilação ela é tão importante. Mas para isso a gente precisa entender o seguinte: numa mina, a gente vai partir dessa tabela, a gente vai partir do centro, tá? Eu vou partir do centro e a gente vai falando das adjacências, tá ok? Eu tenho um perigo chamado de poeira. Bom, eu tenho um fator natural, que ela é a profundidade abaixo da superfície que eu tenho, e o método de lavra que pode me gerar poeira, tá? Mas como que eu vou fazer para evitar para fazer essa supressão da poeira? Eu vou utilizar os meus ventiladores principais. Você vai ver que meu mouse nunca vai chegar na coluna da direita, mas você está entendendo o que eu estou fazendo. Além disso, eu posso ter emissão de gases, né? E aí eu tenho meu clima da superfície como fator natural, um layout da minha mina, a minha geologia e a taxa de fragmentação da rocha que pode emitir os gases. E como que eu faço para fazer o controle dessas emissões de gases? Eu faço a drenagem deles com os ventiladores de reforço e ventilação auxiliar ou com a ventilação natural. Tá? Então isso aí são formas da gente estar trabalhando. Gleicon, por que o clima da superfície pode influenciar na emissão dos gases, por exemplo? Não há uma definição específica de como que a gente vai fazer como que o clima da superfície vai influenciar na emissão dos gases, mas a gente sabe que dependendo da temperatura do ar que está entrando na mina através do seu sistema de ventilação, isso pode influenciar por conta de pressão, né? A gente sabe que o ar quente ele é mais leve, o ar frio ele é mais denso, então ele ajuda a conter um pouquinho mais essa emissão de gases. Ah, mas no meu sistema só tem aquele sistema de exaustão que você falou na aula passada. Exatamente, se você só tem o sistema de exaustão, você está gerando uma pressão negativa e está entrando ar quente, né? Quente, entre aspas, não é um ar tão frio. Um sistema de forçamento, né, um insuflante, como eu gosto de chamar, ele pode ter um sistema de ventiladores ou de resfriadores, como se fosse um ar-condicionado, né?
Então esse clima, essa temperatura ela vai entrar, vai forçar o ar, isso tudo vai influenciar diretamente de como a gente está fazendo. Calma aí, que doideira foi essa que você acabou de falar? Mas dependendo de como seja o seu sistema de ventilação, se ele é um sistema forçador, vou até botar a mão para baixo, que ele está forçando o ar para dentro, você consegue fazer um controle de temperatura e forçar o ar para dentro. Um sistema que ele é exaustor, você não tem esse controle de temperatura porque ele está entrando o ar da superfície, tá? Então isso tudo para a gente também influencia. Calor de 50 graus, poxa, você precisa na superfície 50 graus, você vai precisar de alguma forma resfriar a mina lá dentro, porque se aqui na superfície está quente, lá embaixo vai estar mais ainda, né? Então isso tudo também ajuda a gente nesse processo. Além disso, como calor e umidade, a gente tem as propriedades químicas da rocha, a gente tem a liberação mineral, a gente sabe do grau geotérmico que a gente tem dentro da mina, então a gente precisa ali de um sistemazinho de refrigeração, que isso vai influenciar, então isso ajuda a gente, né? E a gente pode fazer esse controle do fluxo de ar com airlocks, portas, passagens de ares e reguladores. Isso aí são sistemas de ventilação que a gente vai ver lá na frente, mas são formas de você controlar o fluxo do ar para onde você quer. E quando você controla o fluxo do ar, a tendência é de que o ar não se disperse, então você consegue controlar muito mais o calor e a umidade naquele ponto específico. Com relação a fogo e explosão, lembrando que eu estou partindo do centro, depois eu vou para as adjacências. Fogos e explosões, eu tenho o teor de gases nos estratos, né, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Além disso, a gente tem líquidos em subsuperfície. Lembra da questão da bombeamento e drenagem e bombeamento, que isso também vai influenciar na nossa questão de calor ali dentro, né? Então, nesse caso específico, quando eu também tenho líquidos em subsuperfície, a gente tem óleo diesel, tem essas questões todas, né? Que também isso vai influenciar a gente ali dentro, né? Então a gente tem o tipo, tamanho e localização do equipamento que a gente está trabalhando, o tráfego de veículos, e isso tudo a gente pode fazer um controle através do número, tamanho e layout das aberturas que a gente tem, porque a gente consegue controlar aonde eu vou ter o acúmulo ou não de gases, né? Vocês lembram do vídeo da aula passada, daquele texto, né, da reportagem falando sobre explosões, que tinha acúmulo de gases, né? E um acúmulo de gases é bem prejudicial, então o layout ali podia ser ruim. Lembra daquele dos caras que pararam para fumar? Né, que eles foram para uma área que não estava mais em atividade, eles foram fumar, porque o layout das aberturas deixou com mais áreas abertas e teve acúmulo de gás, o cara acendeu o cigarro e explodiu. Além disso, a gente tem as radiações com a idade das aberturas, os materiais armazenados, e a gente precisa fazer um sistema de monitoramento para garantir que tudo isso vai estar funcionando. Quanto relação ao controle do fluxo do ar, a gente não tem muita coisa para fazer nesse ponto específico, tá? Mas essa tabela que está apresentada aqui agora, ela ajuda a gente bastante a ter uma noção de como é que funciona, como funcionam as nossas atividades, tá? Então a tabela mostrou os fatores que podem contribuir para os perigos e também os controles dos perigos, e estes se dividem em características que são impostas por natureza e aquelas que são geradas por decisões de design sobre desenvolver e operar as instalações. Sempre lembrando que a gente pode aplicar aqui um ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Planeja, faz, checa e age se você precisar fazer alguma mudança, né? Aqueles princípios da administração, gerenciamento de processos, que é bom a gente sempre estar de olho. Planejei, vi se está funcionando direitinho, preciso fazer ajuste, vou lá e faço esse ajuste, eu ajo para resolver essa questão e depois eu vejo se está tudo funcionando de novo, senão eu volto no meu processo, né? Então isso é bem importante para a gente. O método principal de controlar as condições atmosféricas na subsuperfície se dá pelo fluxo do ar, né? Então a gente tem, por exemplo, poeira. Se eu tenho muita poeira, eu preciso ventilar mais. Eu preciso ventilar mais jogando o ar para dentro através do sistema forçador ou tirando a poeira para um sistema exaustor, né? Então a gente tem todas essas questões que o fluxo do ar dentro da mina ele vai ser extremamente importante. Isso é produzido principalmente pelos ventiladores principais, que estão normalmente, mas não necessariamente localizados na superfície, tá? Então aqui a gente tem os ventiladores, né, provavelmente do tipo exaustor, que está puxando o ar de dentro da mina, tá, para garantir o nosso sistema de ventilação. Você pode observar que eles estão bem próximos aqui, ó, do shaft, tá? O shaft pode estar servindo aqui como
um auxiliar no processo de ventilação, né? Então o ventilador principal ou a combinação de ventiladores principais lida com todo o ar que circula dentro da mina e eles podem estar representados, vamos ao detalhe, eles podem estar representados como aquele sistema, né, da elétrica que vocês já conhecem, né, dos resistores em série em paralelo. Os nossos ventiladores eles também podem estar em série ou paralelo, né? E aí a gente vai até falar isso um pouquinho lá na frente, que o princípio é bem parecido, né, da gente ter ventiladores em série, ventiladores em paralelo, a gente ter frentes de lavra em série e em paralelo, isso também vai influenciar para a gente, tá? Os ventiladores auxiliares serão usados para passar o ar através de dutos para ventilações em posições cegas, né, que não precisam necessariamente ser através de dutos. A gente pode ter algumas barreiras de ar que fazem com que esse ar faça curva, né? Então as posições cegas são aquelas, lembrando, né, que o ar vai passar reto, o que tiver aqui na lateral não vai receber ar. Então para que ele faça curva, você usa ventiladores secundários ou auxiliares. A distribuição do fluxo de ar pode ainda ser controlada por portas de ventilação, anteparos, travessias de ar, que são chamados de air crossings, né, e reguladores, que aí são os subsistemas de ventilação. Mas se a gente pensar direitinho, porta é a porta que a gente tem em casa, ela vai abrir e fechar. Os anteparos eles vão travar o ar de alguma forma para que ele se subdivida ou que ele não passe de forma nenhuma. As travessias do ar é para que eu possa evitar o curto-circuito. E aí eu não vou explicar o que é curto-circuito, porque se você não lembra, você volta no vídeo passado, ou então você me pergunta no fórum, que essa aqui é a maldade no meio da aula, que sempre tem que ter, que você geralmente não me respondem, né? E os reguladores do ar, que eles servem para que a gente, como o próprio nome já fala, para que a gente possa regular a passagem do ar de acordo com o que a gente precisa, tá? Na maioria dos casos é impraticável ou impossível de lidar com todos os perigos ambientais apenas com a ventilação, né? Então a ventilação é um dos apoios do que a gente tem para um processo de lavra, lembrando que a ventilação é um EPC, né, um equipamento de proteção coletiva, né, que ele serve para todo mundo, e se ainda assim ele não for o suficiente, algumas outras atividades têm que ser tomadas. Por exemplo, os aumentos das temperaturas nos eixos abatidos, onde eu tive o abatimento dos materiais, né, do mineral, de minas profundas, podem resultar em que o ar esteja muito quente para o pessoal antes mesmo de eles entrarem nos trabalhos. Então ali a gente já tem um processo que já está quente o suficiente, então a ventilação ali ela tem que entrar muito rápido para garantir a operação, né? Uma outra questão que tem também é o tal do cimento projetado. Eu já falei isso para vocês em lavra de minas subterrâneas. O cimento projetado é sempre muito quente, né, por uma reação exotérmica, e geralmente a ventilação ainda não chegou naquele ponto específico. Então o nosso funcionário ele tem que ficar muito pouco tempo ali, ele não pode ficar muito tempo em locais quentes. A gente vai ver no final desse conteúdo, dessa terceira parte, quando a gente vai falar de tempo de exposição em operações que relativas ao calor, que o funcionário tem que trabalhar, ele tem que ter um tempo de descanso e tudo isso relacionado, que a gente vai ver através do tal de IBUTIG, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, né, que isso é bem importante para a gente também. Tá? As medidas auxiliares de controle que podem ser aconselháveis ou necessárias para complementar o sistema de ventilação, a fim de manter as condições aceitáveis no subsolo, né? Então a gente também tem que ter algumas outras medidas de controle para que a gente tenha essa complementação do sistema. Por exemplo, eu mostrei um vídeo para vocês na aula passada de um sistema de long wall, onde você tinha os aspersores de água na rocha para evitar aquele aquecimento do corte, para você evitar um pouco a poeira, né? Então esses são sistemas auxiliares que complementam, não, que estão ali ajudando o sistema de ventilação também. Tá, então a gente tem aqui os nossos controles auxiliares, como supressão de poeira, drenagem dos gases, sistema de refrigeração, sistema de monitoramento, que isso tudo vai estar ajudando a gente. Como eu falei há uns 30 segundos atrás, vou tirar só a minha câmera da frente, só para vocês continuarem vendo o que está aqui. A gente tem, por exemplo, a supressão da poeira, como eu falei, do long wall, né? O sistema de refrigeração, né? A gente viu em lavra de mina subterrânea, lá a mina Taquarivassouras da Vale, que eles precisam que a lavra esteja em 4 graus, né? Então tem aquele monte de refrigeradores, um monte de ar-condicionado, digamos assim, né? Para garantir que a mina toda esteja trabalhando em temperaturas baixas, pelo menos essa temperatura que eles tinham no vídeo institucional que eu mostrei para vocês, né?
Então tudo isso é importante com que a gente tenha a nossa preocupação, né? Deixa eu voltar aqui. Então, um projeto de um grande sistema de ventilação subterrânea e controle ambiental é um processo complexo com muitas características interativas, então a gente tem que ver muita coisa, né? Só citando alguma das coisas que eu já falei para vocês nessas últimas aulas, que eu ainda não expliquei, só citei. A gente tem, por exemplo, a questão da mecânica dos fluidos, sobre perda de carga. A gente tem quantidade de equipamentos que vão estar trabalhando ali dentro que vai influenciar diretamente na quantidade de ar que eu vou estar tendo que colocar. Se eu não tenho equipamentos a diesel, por exemplo, qual é o tamanho da área que vai estar sendo ventilada? Se a quantidade de explosivos ela gera uma grande quantidade de gases, isso pode influenciar. Se eu tenho, por exemplo, uma grande produção, então tudo isso vai estar envolvido no meu processo, e aí eu preciso entender que é uma situação que ela é bem complexa. Outra coisa, se está úmido, se eu tenho percolação, o grau geotérmico, a profundidade com que eu estou trabalhando, como que são minhas vias, como que meu desmonte foi realizado, se a minha parede está bem lisinha, se não está, qual tipo de revestimento, se é cimento projetado. Tudo isso gera uma complexidade para o processo, para o sistema de ventilação, que a gente tem que trazer para a prática, né? Que aí gera essa complexidade, né? Gera esse um projeto bem grande para você fazer. Não é de uma hora para outra que você pega, é isso aqui e acabou, né? Então a gente tem que entender essas relações. A ventilação em um ambiente subterrâneo não deve ser tratados isoladamente durante os exercícios de planejamento, porque isso vai influenciar diretamente, né? Eu sempre falo para vocês, pessoal, que o planejamento é o diferencial de cada empresa, né? Quanto melhor for o seu planejamento, melhor vão ser seus resultados no futuro, né? Por exemplo, tem minas hoje que elas estão trabalhando numa certa profundidade e o planejamento delas é de aprofundar a mina, né? A vida útil delas, por exemplo, né, acabaria agora em 2024 e elas acabaram de descobrir que tem mais recursos para baixo e acabaram de perceber que a vida útil que era de 4, 5 anos passou para 40 anos. Então o planejamento ele muda por completo, o sistema de ventilação ele vai mudar, porque as vias vão mudar, tudo isso vai estar sendo tratado de forma diferenciada, né? Então até nesse caso específico que eu estou falando, eles estão mudando o tipo de ventilação com que eles vão estar trabalhando. Hoje eles trabalham com um sistema exaustor e agora eles vão colocar um sistema forçador, porque vai ficar mais profunda a mina. Eles estão saindo de 1.100 metros de profundidade e a previsão é deles passarem em 2.500, né? Então é diferenciado o processo. Então a gente tem que planejar tudo junto, como é que todas as operações vão estar acontecendo. Muitas vezes os tipos, os números e as dimensões das máquinas, dos nossos equipamentos, a taxa de produção necessária e as questões de estabilidade do solo, de tetos e paredes, né, determinam a disposição de uma mina sem ter em conta inicialmente as exigências da ventilação. Então é importante que a gente entenda que isso aqui não pode estar dissociado da ventilação, né? Eu tenho muitos equipamentos a diesel, mas aí você não se planejou para o seu processo de ventilação, ele pode não estar sendo suficiente, né? Muitas minas no país hoje são minas quentes, minas que são complexas de você estar trabalhando, você chega lá embaixo, sente aquele ar pesado, né? E aí você vê que o sistema de ventilação ele não foi muito bem dimensionado, e isso precisa ser trocado com o tempo, né? Eu acho que minha energia acabou aqui em casa. Eu tenho quase certeza, ainda bem que eu estou no carregador, mas vocês vão perceber que ficou um pouquinho mais escuro aqui, tá? Deixa eu só garantir. Não acabou não. Meu ventilador que desligou. Então vamos assim mesmo até o final, porque senão vou travar o vídeo. Então a gente tem essas relações, né, para que a gente possa continuar trabalhando. Gente, desculpa, mas trabalhar em casa acontece essas coisas mesmo. Isso resulta em um sistema de ventilação que pode faltar eficácia e, na melhor das hipóteses, será mais caro em custos operacionais do que o capital que seria gasto no caso contrário, né? Eu sempre falo para vocês que mudar é sempre mais caro, né? Você ter que
fazer ajustes se torna muito mais caro. O ideal é que você já saiba tudo inicialmente. Lembra lá do shaft, que para você aprofundar o shaft é um processo caro, penoso, custoso? É a mesma coisa no processo de ventilação. Pensa comigo, eu já tenho todo o sistema de ventilação ali inteirinho, funcionando, redondinho, bonitinho. Aí o que acontece? Tenho que mudar meu sistema de ventilação inteiro. Então eu mudo todo o meu processo, eu gasto muito mais dinheiro para fazer isso. Né? Eu tenho que trocar o ventilador, por exemplo, eu tenho que colocar ventiladores mais fortes. Né? Então isso tudo se torna cada vez mais dispendioso. Por isso que é muito bom a gente ter esse planejamento prévio do que a gente está fazendo. Tá? Um erro comum é quando o tamanho do shaft, que é apropriado para funções de içamento, mas inadequado para exigências de ventilação ao longo do prazo da mina. E aí a gente viu ali, por exemplo, agora há pouco, que tinham 3 ventiladores em paralelo próximos de um shaft. Tá? Mas aí eu preciso, por exemplo, tubular aqueles meus ventiladores. E aí eles não passam no shaft. E aí? Como é que a gente vai fazer, né? Fica o sistema de ventilação que estava todo ali próximo do shaft, para ser passado por ele, a gente vai inviabilizar. Então eu vou ter que construir um novo sistema de ventilação. Então isso fica bem ruim, né? Leicon, de que você está falando? Tá ali atrás uma foto dos 3 ventiladores próximos do shaft. Eu falei isso com vocês. Eu acho que foi lá pro minuto 12. Estou puxando da memória agora. Aqui a gente tem um shaft, por exemplo. Esse aqui é um aprofundamento de shaft, né? Que estão fazendo. Tem um pessoalzinho lá embaixo com uma tubulação de ventilação, que não é bem o que a gente está tratando agora, mas só para exemplificar, né, como que funciona o shaft com a tubulação lateral. Um outro problema frequente e relacionado é uma infraestrutura de ventilação que era adequada para um layout inicial, mas não tem a flexibilidade para lidar com as demandas flutuantes do mercado para o mineral. Não sei se vocês lembram, né, mas na aula passada eu falei para vocês que a ventilação ela também pode ser calculada através da produção diária, né, que a gente tem, e isso é bem importante. Só que aí vou tratar de pandemia, né, 2020, esse ano conturbado que a gente está vivendo, que é importante que a gente entenda as influências disso tudo. Começou a pandemia, todo mundo parou, o mercado parou, a mineração praticamente parou. Só que a gente ainda está em pandemia, a pandemia ainda não passou, né? Mas o mercado já está voltando a reaquecer porque alguns mercados mundiais estão de volta, né? A pandemia está mais controlada em alguns países. Então o que vai acontecer é que provavelmente a gente vai ter um boom da mineração, porque estava todo mundo retraído, literalmente todo mundo retraído. Se fosse um único país retraído, não ia fazer tanta diferença. Mas dessa vez foi literalmente o mundo. Todo mundo parou. E quando volta, toda a população ela volta de uma vez. Ela quer vencer os anseios que ela tinha por aquele período que ela estava presa. Literalmente presa dentro de casa, né? Então a gente tem essas noções de que agora a mineração vai com tudo de novo, né? E pela mineração vir com tudo, porque vai voltar a obra, as pessoas vão querer bens de consumo novamente, então a mineração ela vai precisar aumentar as suas produções. Agora eu aumentei minha produção e a minha ventilação ela não foi o suficiente. Isso é um problema porque você não está planejado para tal, e quando você não está planejado, os problemas acontecem, né? Isso aí é interessante que a gente sempre tenha em mente, porque às vezes a gente está trabalhando abaixo da nossa capacidade instalada. E qual é a capacidade instalada? Aquilo que está no seu plano de ações, eu já ia falar plano de ações emergenciais, no seu plano de aproveitamento econômico, né? No país, as nossas atividades elas estão regidas pelo nosso PAE, né? Então, o meu PAE, vou chutar um número, era para 10, eu estou trabalhando hoje com 8, minha ventilação é para 8. Só que seu PAE é para 10, aí o mercado deu esse boom danado, você não consegue aumentar a sua produção porque a sua ventilação não é o suficiente. Poxa, se seu pé é para 10, por que você vai ventilar para 10? Por que você não faz um processo de ventilação para 15? Por quê? Porque se você fizer não é uma alteração, né? Uma alteração no PAE. Você vai fazer lá uma alteração no PAE, você pode pedir uma produção a mais. Se pedir uma produção a mais, seu sistema de ventilação já aguenta, já é o suficiente, tá? Isso aí a gente tem uma visão de mercado do que a gente pode estar tratando e trabalhando.
Os resultados de um planejamento inadequado da ventilação e do projeto do sistema são a cessação prematura da produção, custos elevados na reconstrução, condições ambientais precárias e ainda com demasiada frequência, frequências trágicas para a saúde e a segurança do trabalho dos seus colaboradores. Eu acho que isso aqui resume bem o que eu já tinha tratado anteriormente para vocês, porque são fatores clássicos, né? A gente já sabe que isso tudo pode acontecer. E quando a gente deixa alguma atividade, entre aspas, na mão, isso influencia todo o resto das nossas operações, tá bom? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também, tá? Então, lá vai o nosso Homer, deu ruim pra gente, né? Muito cuidado com isso aí, pessoal. Então a gente precisa entender que nós, engenheiros de Minas, que trataremos de ventilação, eles têm que ser parte de uma equipe do projeto, desde as fases iniciais do planejamento, de uma nova mina ou de uma instalação subterrânea, porque senão as informações ficam desencontradas. Existe um processo, né, chamado de PCP, Planejamento, Controle de Produção, Produtos ou Projetos, né? O PCP é um brainstorm, aquela chuva de conhecimento onde todo mundo se junta e conversa sobre uma operação. Geralmente o PCP ele acontece quando as atividades já estão acontecendo, mas na fase de um planejamento acontece um certo PCP, ou deveria acontecer um PCP. Você pega pessoas de todas as operações, né, os responsáveis de cada uma delas, e senta na mesa e fala: gente, o que a gente está planejando? O cara da lavra vai falar: não, o método de lavra da gente é esse. O cara do planejamento, esse aqui é o que a gente tem, o nosso modelo de blocos é esse. O cara do transporte, esse aqui que a gente vai ter de transporte. O pessoal do beneficiamento, muita gente acha que não tem que estar casado, tem que estar todo mundo juntinho, é isso aqui. E a ventilação, por conta disso, daquilo, a gente está fazendo isso. Todo mundo se junta, chega a um resultado ótimo e beleza. Se só tiver você, melhor ainda, porque o seu PCP é só com você, né? Mas você tem que pensar em todas as ações. Eu estou falando isso porque tem algumas minas, principalmente minas menores, em que só tem uma pessoa para planejamento, para lavra, para transporte e tal, né? Isso a gente conhece. Aí tem um engenheiro de minas, tem um geólogo, tarará. Nunca literalmente é só uma pessoa, mas a equipe é bem reduzida, né? Então você tende a assumir mais funções, mas você tem que entender que está todo mundo casado e precisa estar todo mundo trabalhando junto, tá? Então toda abertura subterrânea ela é única em sua geometria, extensão, ambiente geológico, poluentes ambientais e razão para sua formação, seja ela natural ou artificial. Por isso que o nosso sistema de ventilação ele é diferente para cada operação, para cada atividade, né? Mas eu trabalhei em 3 minas de ouro. Tá, você trabalhou em 3 minas de ouro. Mas uma delas ela tinha, por exemplo, um RQD de 80, na outra ela tinha um RQD de 60. Isso me gera um desmonte diferenciado. Se a minha parede é rugosa, que nem essa parede que está aqui, ó, essa parede, só por ela ter essa rugosidadezinha aqui, ela muda diretamente, né, na minha perda de carga por atrito. Lembram disso? Quando eu tenho perda de carga por atrito, isso significa que o ar passando na parede ali, quando ele encontra esse ressalto, ele vai sair de um regime laminar para um regime turbulento. Então eu tive uma perda de carga. Se eu tive perda de carga, o ar, que era para chegar lá no fim do túnel aqui, ó, ele vai chegar com menos pressão, com menos força, com menos quantidade de ar. Então eu preciso ventilar mais. Eu preciso de uma potência maior do meu ventilador. Então isso aqui que a gente está vendo, isso vai mudar de mina para mina. Às vezes até dentro da sua própria mina você vai ter condições diferentes, tá? Então a gente precisa entender isso também. Então os padrões correspondentes ao fluxo de ar através dessas aberturas são geralmente variáveis, né? Elas mudam muito. Foi o que eu acabei de falar para vocês, inclusive. Então a gente tem certas características que são suficientemente comuns para permitir a identificação de classificações de sistemas de ventilação estruturados e os seus subsistemas, né? Então a gente sabe dessas variáveis, mas a gente consegue identificar alguns pontos específicos do que a gente tem que fazer para melhorar o nosso sistema de ventilação, tá? Então aqui a gente tem alguns subsistemas da nossa ventilação. E é bem importante que a gente tome cuidado com isso aqui, tá? Eu já falei isso para vocês na aula passada, um eixo de descida, onde entra o ar limpo, e eu tenho um eixo de subida, por onde sai o ar sujo, tá certo? Então isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que saber.
Se vocês observarem, tem um ventilador principal. Se o ventilador principal está acoplado ao eixo de subida, certamente esse ventilador principal é um exaustor, tá bom? Porque se ele está no eixo de saída, porque ele está puxando o ar para cima. Se ele estivesse do lado de cá, ele estaria forçando o ar para baixo. Seria um sistema forçador ou insuflante. Aqui é um sistema exaustor ou aspirante, tá bom? Então o ar desce pelo eixo de descida, português bonito esse meu. De lá a gente vai para entrada de ar, tá? Então o ar ele vai chegar na minha mina subterrânea, nesse meu nível, e ele vai logicamente se dividir, né? Então parte do ar vem para um lado, parte do ar vai para o outro lado. Por isso que a gente tem entradas de ar em azul, tá? Gleicon, por que o ar não vai para frente nesse ponto específico? Ele vem para frente, mas aqui vocês estão vendo que tem um negócio chamado de portas. As portas, elas criam uma câmara de ar. Por que cria essa câmara, Gleicon? Porque o ar limpo ele vai estar vindo nessa direção. Enquanto ele está passando por aqui, o ar está sujando, tá? E quando ele chega aqui em vermelho, a gente vai ver que é chamado de retorno, tá? Porque aqui eu tenho ar sujo. E o ar sujo, ele vai se encontrar aqui e a tendência é que ele suba por conta de uma pressão que está sendo causada. Aqui está sendo gerada uma pressão negativa por conta do exaustor. Então a tendência do ar é subir. Mas também parte dele vai vir nesse sentido aqui, ó. Mas olha, daqui vem um ar limpo, daqui para cá vem um ar sujo. Então nesse ponto aqui eu teria um curto-circuito. Mistura de ar limpo e ar sujo. Mas para garantir que as operações sejam rápidas, eu tenho uma porta aqui no meio para que eu consiga movimentação de equipamentos, pessoas e tal. E nessa porta vocês podem observar que tem portas dos dois lados, tá? Então nessa porta eu vou abri-la, a pessoa ou equipamento entra, eu fecho, pessoa ou equipamento sai, eu fecho. Então eu crio uma câmara de ar aqui no meio. Eu não tenho a mistura do ar limpo e o ar sujo, exceto dentro das portas, mas a gente vai falar isso com mais detalhe depois. A gente vai falar de cada um desses sistemas ou subsistemas agora na sequência. Além disso, eu tenho anteparos, né? E além dos meus anteparos, eu tenho air crossing, né? Mistura da passagem do ar sem que haja a mistura do ar limpo com o ar sujo, tá? Eu tenho um ventilador de reforço aqui em cima. Por que desse ventilador de reforço? Você observa que esse caminho do ar para percorrer aqui ele é bem grande, tá bom? E por esse caminho ser bem grande, a gente precisa que esse ventilador de reforço ele puxe o ar. Também no sistema exaustor, ele vai puxar o ar aqui para essa área para que consiga ventilá-la, tá? Porque senão aqui o ar já vai chegar mais fraco e tal, então você precisa garantir com que o ar ele venha com maior força e com que ele venha com maior quantidade, né, para que a gente consiga ventilar essas partes de trás. Além disso, eu tenho minha área de trabalho aqui embaixo, tá, é onde eu preciso ventilar com mais cuidado. Tá bom, pessoal? Eu vou parar essa aula aqui, tá? Mas eu continuo ela daqui a pouquinho, tá? Só para que a gente pare nisso aqui e eu comece a próxima aula explicando cada um desses subsistemas de ventilação de uma forma mais direta sobre cada um deles. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta.